Olá, iniciamos agora mais uma aula de resolução de questões para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil aí para a Prefeitura de Mauá, tendo em vista que a prova está se aproximando, a data da aplicação da prova objetiva está se aproximando, será realizada agora no dia 1º de setembro de 2024 e por esse motivo eu trago aqui um simulado final da parte de conhecimentos específicos, onde a gente vai resolver 10 questões da parte de conhecimentos específicos. Eu já resolvi também questões tanto de conhecimentos específicos, quanto de matemática, quanto também de língua portuguesa. E eu vou deixar o link, pessoal, de acesso para essas questões resolvidas e comentadas. Eu vou deixar o link de acesso aqui na descrição do vídeo, onde você poderá acompanhar também e realizar essa preparação de forma completa para fazer uma boa prova no domingo. A questão número 1 que a gente vai resolver é uma questão de conhecimentos específicos, tratando do Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas, que foi pedido na parte de conhecimentos específicos pela Banco-IBAN. Eu elaborei questões abordando o assunto nos mesmos moldes do que a Banco-IBAN costuma cobrar, com 4 alternativas, né, como opção de resposta, alternativas de A a D, e também nos mesmos moldes ali do que a IBAN geralmente costuma cobrar aí nas provas. A questão número 1 diz que qual é o procedimento correto ao encontrar uma criança inconsciente, mas respirando. Então, já vou fazer aqui a primeira marcação, que é ao encontrar uma criança inconsciente, porém respirando. Qual que é o procedimento nesse caso? Letra A. Colocar a criança em posição de recuperação e monitorar a respiração. Letra B. Dar água à criança. Letra C. Tentar acordar a criança com movimentos bruscos. E letra D. Esperar que a criança acorde sozinha. Qual que é o procedimento correto nesse caso de que você encontre uma criança inconsciente, mas respirando, conforme as orientações do Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas? Para a gente resolver, pessoal, a gente vai até a nossa apostila de questões, que eu já citei em outros vídeos, é uma apostila de questões comentadas e gabaritadas. E nessa apostila você vai ter, na nossa apostila, se trata da questão número 92, na parte de conhecimentos específicos. Você vai ter a questão, o corpo da questão, e depois você tem a resolução. Primeiro você vê a questão e depois você desce o cursor do mouse para verificar a resolução. Então, a resolução é o seguinte, que o procedimento nesse caso é colocar a criança em posição de recuperação, né? Ajuda a manter as vias aéreas abertas e a prevenir a asfixia, enquanto se monitora a respiração. Dar água, movimentos bruscos ou esperar que a criança acorde sozinha não são apropriados e podem agravar a situação. Então, qual que é o procedimento correto? Colocar a criança em uma posição de recuperação, né? Porque vai ajudar a manter as vias aéreas abertas e a prevenir a asfixia enquanto se monitora a respiração. Então, a alternativa correta, conforme o gabarito também da nossa questão, que está aqui no canto inferior direito, na nossa apostila, é a letra A. Então, a gente volta lá para a questão e assinala a alternativa A como alternativa correta, conforme a resolução da nossa apostila. Essa apostila, pessoal, em formato digital, que a gente acabou de usar para poder resolver essa questão número 1, está disponível no formato digital em PDF, abordando os assuntos de língua portuguesa, matemática e também de conhecimentos específicos. A maioria das questões são aplicadas pela própria Banco-IBAN em concursos anteriores, tá? E também há questões que eu mesmo elaborei para abordar todos os assuntos do edital, como a matéria de conhecimentos específicos, onde a IBAN ainda não tinha aplicado essas questões. Mas aí as questões que eu mesmo elaborei são nos mesmos moldes da Banco-IBAN. E isso vai permitir que você resolva questões muito próximas daquilo que você encontrará na prova de domingo. E por isso eu estou disponibilizando essa apostila para que você adquira e realize essa preparação de forma rápida e eficiente para realizar uma boa prova aí na cidade de Mauá para o cargo de ADI, de assistente auxiliar de desenvolvimento infantil. O link de acesso a essa apostila, apostila de questões comentadas e gabaritadas,
especificamente formatada conforme o edital da Banco-IBAN para o concurso de ADI na cidade de Mauá, está disponível no primeiro link dessa descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo fixado. Você pode acessar e adquirir e realizar a preparação completa. Agora passamos para a questão número 2 da aula de hoje, aqui que vai continuar tratando sobre o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas, que foi pedido pela Banco-IBAN no edital para esse concurso. A questão número 2 diz que qual é o procedimento correto em caso de choque elétrico. Então, a gente tem aqui o caso de choque elétrico e qual que é o procedimento que se deve tomar nesse caso. A letra A diz que tentar desligar a fonte de energia imediatamente, sem tocar na vítima. Letra B, puxar a vítima para longe da fonte de energia. Letra C, dar água à vítima imediatamente. E a letra D, por fim, deixar a vítima sozinha até a chegada dos serviços de emergência. Para que a gente possa resolver, essa também é uma questão que faz parte da nossa apostila de questões. A gente vai novamente até a nossa apostila para ver a resolução. E aí, passando para a resolução, na nossa apostila, essa questão é a questão número 94. E aqui você tem o enunciado e as alternativas. E aqui abaixo você vai ter a resolução. E aqui diz que desligar a fonte de energia é essencial para evitar novos choques, mas deve ser feito sem tocar na vítima para não causar mais riscos. Puxar a vítima ou dar água não é recomendado e deixar a vítima sozinha pode agravar a situação. Então, qual que é o procedimento? Desligar a fonte de energia para evitar novos choques. E isso deve ser feito sem tocar na vítima, tá? Então, esse é o procedimento caso você veja uma pessoa tomando choque, um aluno, no caso do auxiliar de desenvolvimento infantil, tomando um choque elétrico. Você deve desligar a fonte de energia sem tocar no aluno que está sofrendo choque. E, portanto, o gabarito é a letra A, conforme o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas. Então, o gabarito da questão número 2, conforme a gente viu na apostila de questões, é a letra A. A gente marcou. Passamos então para a questão número 3 da aula de hoje. Aqui, continuando no estudo do Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas, diz que em uma situação onde o aluno apresenta um corte profundo no braço, qual deve ser a primeira ação a ser tomada? E aqui, um corte profundo no braço. O que você deve fazer nesse caso? Letra A, lavar o corte com água e sabão e aplicar curativo simples. Letra B, pressionar o local do corte com um pano limpo para estancar a hemorragia e procurar ajuda médica. Letra C, aplicar uma pomada antibiótica e cobrir com um band-aid. E letra D, lavar o corte com álcool para evitar infecções e, em seguida, enfaixar o local. Qual que deve ser o procedimento nesse caso, pessoal? De um aluno que apresentou um corte profundo no braço. Nesse caso, o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros, ele diz que o procedimento correto é pressionar o local do corte com um pano limpo para estancar a hemorragia e procurar ajuda médica em seguida. Então, primeiro você estanca a hemorragia, porque é um corte profundo, está saindo muito sangue. Você pega um pano limpo e pressiona o local para poder estancar aquela hemorragia. Depois, você procura ajuda médica. Essas ações aí ajudam a controlar a perda de sangue e deve ser a primeira medida a ser tomada antes de buscar assistência médica, é pressionar o local com um pano limpo para estancar a hemorragia, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Questão número 4 da aula de hoje, continuando aqui no estudo, diz que ao notar que um aluno sofreu uma queimadura de primeiro grau durante uma aula prática, qual a medida inicial recomendada? Então, aqui a gente está tratando, pessoal, de queimadura de primeiro grau, durante uma aula. Qual que deve ser o procedimento nesse caso? E aqui a gente tem a letra A, diz que aplicar gelo diretamente sobre a queimadura para aliviar a dor. Letra B, cobrir a queimadura com um pano estéril e buscar atendimento médico. Letra C, passar pomada de queimadura e enfaixar o local afetado. E letra D, lavar a área com água corrente fria por alguns minutos para reduzir a temperatura da pele.
Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente está tratando de uma queimadura de primeiro grau, né, que é uma lesão que afeta a camada mais superficial da pele, né, a epiderme, e aí é caracterizada por vermelhidão, calor, né, dor, secura e inchaço do local, mas sem bolhas. As queimaduras de primeiro grau, elas podem ser causadas por exposição excessiva ao sol, ou pelo contato rápido com fogo, algo muito quente, né, objetos muito quentes. É uma queimadura mais leve, né, uma queimadura de primeiro grau. E aí, qual que é o procedimento? O Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas diz que o procedimento deve ser lavar a área afetada com água corrente fria por alguns minutos para reduzir a temperatura da pele. Essa ação ajuda a reduzir a dor e a prevenir o agravamento da queimadura. Então, o procedimento correto, nesse caso, é lavar a área afetada com água corrente fria por alguns minutos para reduzir a temperatura da pele, evitando o agravamento da queimadura. Então, aqui nesse caso de queimadura de primeiro grau, o procedimento é esse, pessoal, letra D. Questão número 5 da aula de hoje diz que durante uma atividade escolar, uma criança se queixa de dor no abdômen após uma pancada. Qual que deve ser a atitude correta do responsável? Então, a criança se queixa de dor no abdômen após uma pancada. Qual que é o procedimento nesse caso, pessoal? A letra A diz que aplicar uma compressa quente sobre o abdômen para aliviar a dor. Letra B, incentivar a criança a descansar e monitorar os sintomas. Letra C, realizar uma leve massagem no local para reduzir a dor. E letra D diz que encaminhar a criança imediatamente para atendimento médico, considerando a possibilidade de lesão interna. Então, pessoal, nesse caso, conforme o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas, diz que o procedimento correto nesse caso é encaminhar a criança imediatamente para o atendimento médico, considerando a possibilidade de que essa criança tenha sofrido uma lesão interna, né, porque houve um choque, uma pancada, e pode haver alguma lesão interna em decorrência desse choque, né, dessa pancada aí. É importante avaliar rapidamente a condição da criança, né, e garantir que ela receba o atendimento médico adequado, pois lesões internas podem ser graves e requerem uma atenção especializada. Então, nesse caso, o procedimento correto está descrito na letra D. Encaminhar a criança imediatamente para o atendimento médico, considerando a possibilidade de lesão interna. Questão número 5, alternativa correta, a letra D. Questão número 6 diz que, ao observar um aluno escorregando e caindo em uma escada, você percebe que ele está consciente, mas sente forte dor na perna e tem dificuldade para movê-la. Qual que deve ser a primeira providência? Letra A. Tentar ajudar o aluno a levantar-se para verificar se consegue caminhar. Letra B. Imobilizar a perna do aluno na posição em que ele se encontra e acionar o serviço médico de emergência. Letra C. Aplicar uma bolsa de gelo na perna e aguardar que a dor passe. E a letra D. Encaminhar o aluno à enfermaria para aguardar a chegada dos pais. Qual que deve ser o procedimento no caso de um aluno que acabou escorregando e caindo em uma escada e ele está consciente, porém ele sente uma forte dor na perna. Qual que deve ser o procedimento nesse caso? A letra A diz que tentar ajudar o aluno a levantar-se para verificar se consegue caminhar. A letra B diz que imobilizar a perna do aluno na posição em que se encontra e acionar o serviço médico de emergência. A letra C, aplicar uma bolsa de gelo na perna e aguardar que a dor passe. E a letra D, encaminhar o aluno à enfermaria para aguardar a chegada dos pais. Qual que deve ser o procedimento nesse caso, pessoal? Segundo o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas, o procedimento correto nesse caso é imobilizar a perna do aluno na posição em que ele se encontra e acionar o serviço médico de emergência. Essa conduta é a mais adequada, né, em casos de suspeita de fratura ou de lesão grave, evitando o agravamento da lesão e garantindo que o aluno receba o atendimento médico necessário. Então, por causa da suspeita de fratura ou de lesão grave, nesse caso o procedimento correto
imobilizar a perna do aluno na posição em que ele se encontra e acionar o serviço médico de emergência. Questão número 6, alternativa correta é a letra B de bola. Passamos para a questão número 7 da aula de hoje. A questão número 7 diz que se um aluno apresenta sintomas de asfixia após se engasgar com um pedaço de alimento, mas ainda consegue tossir, qual que deve ser a conduta imediata? Então, o aluno apresenta sintomas de asfixia após se engasgar com um pedaço de alimento, mas ainda consegue tossir. Qual que deve ser a conduta imediata nesse caso? Letra A, bater nas costas do aluno para ajudá-lo a expelir o alimento. Letra B, realizar a manobra de Heimlich imediatamente para desobstruir as vias aéreas. Letra C, incentivar o aluno a continuar tossindo e mantê-lo sob observação até que o alimento seja expelido ou a situação se resolva. E letra D, oferecer água ao aluno para tentar empurrar o alimento. Nesse caso, pessoal, muitas pessoas já logo responderiam que o correto nesse caso seria realizar a manobra de Heimlich. Essa manobra eu tratei em outras aulas, tá? Resolvendo aí questões de conhecimentos específicos. Eu expliquei muito detalhadamente sobre a manobra de Heimlich, em quais os casos em que você vai usar esse tipo de manobra, tá? Nas aulas anteriores aí, resolvendo questões de conhecimentos específicos aí para esse concurso que você pode acessar através da playlist que está na descrição desse vídeo. Só que nesse caso, você tem que reparar que o aluno, apesar de estar engasgado com um pedaço de alimento, ele ainda consegue tossir, né? E quando uma pessoa consegue tossir, isso indica que ainda há passagem de ar e a tosse é a maneira mais eficaz de tentar desobstruir as vias aéreas naturalmente, né? Outras intervenções, como bater nas costas ou realizar a própria manobra de Heimlich, elas devem ser reservadas para situações em que a pessoa não consegue mais tossir, falar ou respirar. Nesse caso, ela consegue tossir, isso indica que há passagem de ar, e o correto é incentivar que o aluno continue tossindo, né, e manter ele sob observação até que o alimento seja expelido ou a situação se resolva. Tá? Então, nesse caso aqui, onde o aluno consegue tossir, né, ele está apresentando sintomas aí de engasgamento, só que ele ainda consegue tossir, a conduta que você deve ter imediatamente é incentivar o aluno para que ele continue tossindo até que o alimento seja expelido. Tá? A manobra de Heimlich ela só vai ser realizada quando não há passagem de ar, quando o aluno não consegue falar, nem tossir, nem respirar. Aí, nesse caso, você realiza a manobra de Heimlich. Nesse caso aqui, o correto está descrito na letra C. É incentivar o aluno a continuar tossindo e mantê-lo sob observação até que o alimento seja expelido ou a situação se resolva. Questão número 7, alternativa correta, letra C. Agora a gente passa para a questão número 8. Diz que em um laboratório escolar, um aluno acidentalmente respira vapores de uma substância química. Ele começa a tossir e queixar-se de dificuldade para respirar. O que deve ser feito primeiro? Então, um adolescente respira... Um aluno acidentalmente respira vapores de uma substância química. Ele começa a tossir e se queixa de dificuldade para respirar. E ele também se queixa de dificuldades para respirar. O que deve ser feito primeiro? Letra A, levar o aluno para uma área ventilada e assegurar que ele respire o ar fresco. Letra B, oferecer água para beber e aliviar a garganta. Letra C, pedir para o aluno sentar-se e descansar enquanto os sintomas diminuem. E letra D, colocar uma máscara de oxigênio no aluno e chamar o serviço de emergência. Qual que deve ser o procedimento aí no caso de uma aula de laboratório escolar, um aluno respira vapores de uma substância química? Qual que deve ser o procedimento imediato quando ele começa, nesse caso ele começou a tossir e se queixar de dificuldades para respirar? O procedimento imediato, pessoal, é levar o aluno para uma área ventilada e assegurar que ele respire o ar fresco. Essa medida imediata ela é a mais apropriada, pois permite que o aluno se afaste da fonte de contaminação, né, ali naquele laboratório, e inale o ar fresco, o que pode aliviar os sintomas. Outras medidas, como oferecer água ou chamar o serviço de emergência, podem ser realizadas após essa ação, mas a ação inicial, pessoal,
A ação inicial é tirar aquele aluno daquele ambiente, né, do laboratório escolar ali que foi citado, e colocar ele numa área onde ele possa respirar o ar fresco, para que ele saia, né, da fonte de contaminação e inale um ar fresco, tá? Aí depois você pode, caso o aluno não melhore, você pode acionar os serviços de emergência. Mas o que deve ser feito primeiro, como diz aqui, é retirar o aluno daquela área e levar ele para outra área para inalar um ar fresco, o que está descrito corretamente na letra A. Questão número 8, alternativa correta, letra A. Questão número 9 da aula de hoje diz que a sinalização adequada no ambiente escolar é fundamental para a prevenção de acidentes. Qual dos itens abaixo é essencial em uma escola? Letra A. Extintores de incêndio disponíveis apenas nos laboratórios de ciências. Letra B. Sinalização de saída de emergência claramente visível e iluminada. Letra C. Manutenção dos interruptores elétricos em locais de difícil acesso para as crianças. E letra D. A proibição do uso de escadas durante simulados de evacuação. Então, pessoal, a alternativa correta aqui nesse caso é o seguinte: a sinalização adequada em um ambiente escolar aqui é crucial para garantir a segurança. A alternativa correta para essa questão é que o ambiente escolar, aquele ambiente onde as crianças estão inseridas ali, um ambiente de ensino, deve ter uma sinalização adequada para garantir a segurança. Então, a sinalização de saída de emergência ela deve estar claramente visível e iluminada. Essa medida é essencial para orientar os alunos, professores e também os funcionários a evacuarem o prédio de forma segura e rápida em um caso de emergência. Então, a alternativa que está correta, quanto àquilo que é previsto no Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros, lá que foi pedido no edital, é a letra B. O item essencial em uma escola para manter aí a prevenção de acidentes é a letra B, sinalização de saída de emergência claramente visível e iluminada. Questão número 9, alternativa correta é a letra B. Agora a gente passa para a última questão desse simulado, né, desse simulado final aí para a Prefeitura de Mauá, para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. E aqui a última questão diz que durante uma atividade física na escola, o aluno começa a sentir dor no peito e dificuldade para respirar. Qual que é a conduta correta? Então, o aluno, durante uma atividade física, um aluno começa a sentir dor no peito e dificuldade para respirar. Qual que é a conduta correta nesse caso? Letra A, oferecer água e pedir para que o aluno descanse por alguns minutos. Letra B, colocar o aluno em posição sentada e acionar imediatamente o serviço médico. Letra C, continuar a atividade com os outros alunos enquanto observa o aluno afetado. E letra D, pedir o aluno para respirar fundo e continuar com a atividade com menos intensidade. Então, nesse caso aqui, pessoal, de estar realizando uma atividade física, uma aula de atividade física ali com as crianças e o aluno começar a sentir dor no peito e reclamar de dificuldade para respirar, o procedimento correto nesse caso, conforme o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas escolas, é colocar o aluno em uma posição sentada e acionar imediatamente o serviço médico. Esses sintomas aí que o enunciado descreveu podem indicar uma condição médica grave. É importante garantir que o aluno receba o atendimento médico imediato, tá? E por isso colocá-lo em uma posição sentada ajuda a facilitar a respiração enquanto o serviço médico é acionado. Portanto, a conduta correta está descrita na alternativa B, colocar o aluno em uma posição sentada e acionar imediatamente o serviço médico, caso a gente se depare aí nas escolas com a situação descrita pelo enunciado da questão número 10. Então, é isso, pessoal. Esse foi o simulado final, tendo em vista aí que será realizado no domingo a prova para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, onde a gente resolveu 10 questões sobre o Manual de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros nas escolas. Espero que tenha ajudado, pessoal, na sua preparação. A apostila com a preparação para esse concurso, com questões comentadas e gabaritadas, aí envolvendo também língua portuguesa, matemática
e aí também a parte de conhecimentos específicos. A apostila ela pode ser adquirida através dos links que eu vou deixar na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Tá? Você pode acessar e realizar essa preparação completa, rápida e eficiente antes da sua prova. Uma boa prova no domingo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até um próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar.